Olá pessoal, tudo bem? Hoje na nossa série Assuntos Jurídicos nós vamos tratar aí da lei penal no tempo, com seus desdobramentos no princípio da reserva legal, o princípio da irretroatividade da lei penal e a sua exceção, que é a retroatividade da lei mais benéfica. E também vamos mencionar aqui o princípio da ultratividade. Fique comigo até o final desse vídeo porque tem muita coisa legal. E não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o link e deixar um like no final do vídeo que você assistir. Vamos lá? Então, meus amigos, para falarmos de lei penal no tempo, temos que falar, em primeiro momento, do princípio da reserva legal, ou também conhecido como princípio da anterioridade da lei. Esse regramento está disposto tanto na nossa Constituição Federal, como também no nosso Código Penal. E ele estabelece a seguinte premissa: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Com essa regra, nós temos que em nosso ordenamento jurídico vigora o princípio de que é reservado à lei a tipificação de infrações penais, o que significa que determinada conduta humana só será considerada crime quando vier uma legislação penal e tipificar e descrever aquela conduta como uma conduta que deve ser reprovada e tem aí um respaldo jurídico penal para aplicar uma pena para aquela pessoa que porventura infringir essa tipificação penal. Então, quando nós lemos esse primeiro momento, não há crime sem lei anterior que o defina, traz a ideia da reserva, da anterioridade de uma lei, definindo uma conduta como crime, para só depois haver a aplicação dessa legislação para a cominação de uma pena. O que significa que terá um respeito ao devido processo legal, onde será garantido todos os recursos inerentes ao contraditório e à ampla defesa, para que essa pessoa possa se defender dessa aplicação dessa legislação. Então nós percebemos que esse princípio é um princípio macro que vai reger todo o nosso ordenamento. Para ter uma conduta considerada como crime, deve haver uma lei anterior, uma lei prévia que define essa conduta. E aí nós guardamos aqui a relevância desse princípio da reserva legal com o princípio também da legalidade. E ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Esse princípio está disposto também na nossa Constituição Federal e ele estabelece uma dualidade de entendimento. Quando estabelece que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, nós teremos uma regra de autonomia na vida dos cidadãos, na vida da sociedade de maneira geral. Então, o particular, a pessoa que não trabalha na administração pública, ela é livre para fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Mas diferentemente da administração pública. E aí nós já trazemos o princípio da legalidade disposta aí no artigo 37 da nossa Constituição, onde vai estabelecer que os poderes da administração pública direta e indireta devem respeitar o princípio da legalidade. Isso significa que os agentes públicos estão vinculados, só podem agir de acordo com o que a lei determinar. Então, no âmbito da sociedade, as pessoas são livres, podem fazer tudo que a lei não proíbe, mas no âmbito da administração pública, as pessoas estão adstritas, vinculadas ao que a lei determina e, portanto, só podem fazer o que está prescrito na lei. E aí, meus amigos, dando continuidade ao raciocínio, vamos fazer a análise do princípio da irretroatividade da lei penal. Nosso regramento constitucional tem uma regra que estabelece que a lei penal não retroagirá, salvo para benefício do réu. Mas o que isso significa? Imagina a seguinte situação hipotética. Sócrates comete determinada infração penal que tem como pena de detenção 1 a 3 anos. E aí, depois de decretada a sentença, a condenação de Sócrates, surge uma nova legislação que agrava essa situação jurídica dele, aí trazendo uma pena de 2 a 4 anos de detenção. Nessa hipótese, por força do regramento da irretroatividade da lei penal, essa legislação futura não pode retroagir para prejudicar a situação de Sócrates. Isso mesmo. Mas aí existe uma exceção. Quando a legislação é para beneficiar o réu, ela poderá retroagir. Então, como regra, é a irretroatividade da lei penal, salvo para benefício do réu. Se essa legislação nova trouxer uma situação que abranda a penalidade sofrida por ele naquela sentença, essa legislação pode retroagir para trazer uma situação jurídica mais confortável
considerando aí a exceção, que é a retroatividade da lei mais benéfica. Pessoal, mas aí a gente tem que ficar ligado que existe um outro regramento que vai trazer a exceção da exceção. E é isso que as provas gostam. Então, a nossa súmula aí do Supremo Tribunal Federal 711 vai trazer uma situação que a lei penal vai retroagir para prejudicar a situação jurídica de determinada pessoa. Como assim? Veja bem, essa súmula 711 do STF, ela traz duas hipóteses. Nas hipóteses aí de crime continuado ou crimes permanentes. Mas o que vem a ser crime continuado e crime permanente? Pessoal, o crime continuado são aqueles crimes que guardam semelhanças um com o outro e que são praticados nas mesmas condições e contextos de tempo, modo de execução e lugar. E o crime permanente é aquele crime que a sua execução se prolata no tempo. Como exemplo, nós temos aí o depósito e guarda de drogas ilícitas. Inclusive, nesse último caso aí do crime permanente, cabe aí a prisão em flagrante. Então, nessas duas hipóteses de crimes continuados e de crimes permanentes, se durante a execução do delito surge um novo regramento jurídico penal que agrava a situação daquele início da prática desse crime, essa legislação vai retroagir para prejudicar essa situação dessas pessoas que estão na prática desses delitos. Então, tem que ficar atento nessas situações de exceção. O direito é assim, ele traz a regra, traz a exceção, e em alguns casos, como esse da súmula 711, traz a exceção da exceção. Então fique ligado. E aí, por último, para a gente encerrar esse vídeo de hoje, vamos tratar aí do princípio da ultratividade. Se o assunto é lei penal no tempo, temos aí um tópico interessante, ultratividade da lei. Mas como que isso vai acontecer? Pessoal, a situação do princípio da ultratividade da lei, ele vai estar guardando relação com duas situações, a lei excepcional e a lei temporária. A lei excepcional é aquela legislação que nasce para atender uma situação extraordinária. Por exemplo, um caso de guerra, calamidade pública, dentre outras situações extraordinárias que fogem da normalidade. E a lei temporária é aquela legislação que já nasce com o seu tempo para morrer. O que significa? O legislador já traz o nascimento da lei e o tempo de duração que ela vai vigorar. E aí nós temos a seguinte situação. A lei temporária ou excepcional, mesmo decorrido o tempo de sua vigência ou as circunstâncias que a determinaram, aplica-se aos fatos praticados no tempo da sua vigência. Uai, mas como assim? E aí que entra o princípio da ultratividade. Veja bem, a lei temporária e a lei excepcional acabou o seu prazo de duração, mas aquelas pessoas que cometeram alguma conduta que era tipificada nessa legislação como infração penal, mesmo cessando a vigência dessa norma, esses delitos que foram praticados no período dela vão ser julgados de acordo com aquela legislação. E aí você vai ter a situação da ultratividade da lei. Você vai ver uma legislação que não está em vigor mais, ultraagir no tempo para ser aplicada para aquela pessoa que cometeu aquela infração penal durante o seu período de vigência. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, dê um like se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos e seguiremos juntos na busca pelo conhecimento. Um forte abraço e até o próximo vídeo.